Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula do canal. Hoje nós iremos falar sobre o filósofo Montesquieu e a sua teoria de que só o poder limita o poder. Para início de conversa, pessoal, quem foi Montesquieu? Montesquieu, ele recebe esse nome por ser um barão de um lugar que chama Montesquieu, então ele foi conhecido como Montesquieu, mas esse não é o seu nome verdadeiro, esse é o nome que ele herda por ser um barão de Montesquieu. Ele nasce no ano de 1689 e falece em 1755. Ele herda então esse nome desse título. Tem como grande objetivo então destacar e analisar o aspecto político e social do homem no seu pensamento. Devido a isso, muitos irão considerar ele um dos precursores da sociologia. Então, o que Montesquieu vai trazer interessante aqui para a gente pensar? Essa análise do ser humano, seu aspecto político-social, como que a política molda o homem, como que a sociedade e a política são esses atributos mais inerentes na construção do que é um ser humano. Então, sem mais delongas, vamos para o seu pensamento. Estou sendo mais direto aqui nos vídeos, sem falar tanto da vida pessoal dos autores. Inicialmente, o Montesquieu ele vai pregar ali nas suas obras a defesa de uma separação entre a religião e a política. E qual que é o argumento dele para defender esse ponto de vista de separação entre a religião e a política? Ele diz: não se deve, de modo algum, estatuir pelas leis divinas o que deve sê-lo para as leis humanas. E do mesmo modo contrário, não se deve de modo algum estatuir pelas leis humanas o que deve ser para a divindade, porque são campos diferentes de ações. Então, para o barão de Montesquieu, religião e políticas andam separadas. Uma vai cuidar do âmbito da fé, da transcendência, outra vai cuidar o quê? Da imanente existência que somos nós, nossa concretude aqui na Terra. Além disso, o Montesquieu, ao iniciar então essa análise sobre o ser humano, ele vai alegar que o clima ele interfere diretamente. Ele diz assim: ao investigar então essas relações sociais, ele percebe que o clima exerce uma forte influência em um povo. Sendo assim, ele defende que a região fria gera pessoas fortes. Isso pode ser observado na Europa, um continente livre. Ao contrário disso, observa-se nas regiões quentes pessoas fracas. Um exemplo disso são os povos asiáticos, que carecem de um déspota para ter unidade. Podemos notar, então, aqui o exemplo na China. Então, a gente observa que o Montesquieu ele faz essa defesa de que o clima ele interfere diretamente na formação dos seres humanos, como nós vamos nos estruturar. Todavia, na nossa leitura atual, a gente não pode aceitar esse pensamento que tem todo um preconceito de alegar que um povo é menos preguiçoso que o outro, que um povo é mais disposto do que o outro. Isso aqui a gente vê em traves de um certo preconceito, mas isso está lá no pensamento então, do Montesquieu, que é que o clima interfere diretamente na nossa ação. Agora vamos então para a sua obra O Espírito das Leis, de 1748, e aqui eu acho que vem as suas grandes contribuições e mais interessantes justamente por se tratar do poder e a divisão de poder que ele vai propor como um modelo para uma sociedade funcionar, e a gente utiliza uma base disso que o Montesquieu desenvolveu até hoje no nosso país, que tem essa divisão dos três poderes. Sem mais delongas, então, vamos compreender um pouquinho da obra O Espírito das Leis, de 1748, e Montesquieu na obra, que ficou sendo uma das mais famosas dele, o filósofo ele discute a natureza dos governos e qual é a que promove o maior grau de liberdade. Em seu pensamento, os governos se dividem em três perspectivas, sendo elas a República. A República tem como característica de modelo o poder na mão do povo, podendo ser ele democrático, ou seja, todo o povo, ou aristocrático, a mão no grupo de alguns dos mais ricos, dos mais poderosos. A população se move pelo amor à pátria, essa virtude que possibilita o bem coletivo e impede a desagregação da república por pessoas que buscam interesses particulares. Assim, a educação e a coibição do luxo se tornam primordiais. Então, a república é um termo que vem do latim res, que significa coisa, e pública, que é do público mesmo. É esse modelo que pode ser uma democracia, o poder na mão de todos, ou uma democracia, o poder na mão de algumas pessoas, então na mão dessas pessoas que são esses grupos mais fortes que vão organizar essa sociedade. Essa sociedade ela se move pelo amor à pátria, por amor ao pertencimento de algum lugar. A educação é essencial e a coibição do luxo também, porque isso não vai fazer com que grandes diferenças sejam geradas. Além da república, o Montesquieu lista que um outro regime político é a monarquia. Nesse modelo, há somente um governante. Ele age de acordo com as leis estabelecidas. O princípio que move
As pessoas é a honra, representada pelo amor que o indivíduo tem ao Estado que pertence. Então, em oposição à democracia, nós temos a monarquia. Esse aqui nós temos o governo na mão do povo, aqui nós temos o governo na mão de um rei, tá certo? Esse rei, então, ele age ali conforme as leis e ele tem essa função, assim, de fazer com que o Estado funcione. Ele tem em si todo o poder de fazer com que essa sociedade funcione e, além disso, a honra é o que tem de mais importante em um regime monárquico, uma pessoa ser honrada de ter tal função, de ser tal coisa na sociedade. E o terceiro e último ponto de governo que o Montesquieu traz para a gente é o despotismo. Nessa organização, somente um governa, como na monarquia, porém, o déspota não obedece às leis ou regras. Toda a população se reduz à escravidão. O medo é o princípio desse governo, então um déspota é essa pessoa que praticamente toma o poder, vira ali um ditador e faz com que o que ele quer seja acatado. Após fazer essa divisão de poderes existentes, o Montesquieu percebe que a liberdade é definida em função de cada um, de cada governo e de suas leis. Ou seja, o que é liberdade numa democracia é uma coisa, numa monarquia é outra, no regime despótico é outra, tá certo? Então a liberdade ela varia. Olha aí o papel da sociologia de fazer uma análise de qual é a lógica da sociedade. A liberdade ela funciona de acordo com a lógica social que você está colocado. Vamos supor que você é uma mulher e nasce num país que tem que usar burca. A sua liberdade está condicionada ao seu lugar, ao regime que governa, que organiza esse país. O mesmo se segue aqui para a democracia, monarquia e para o despotismo, tá certo? O Estado, se a liberdade varia em cada um deles, o Estado geralmente tem 3 tipos de poderes, sendo ele o legislativo, que vai criar e debater as leis, o executivo, que vai fazer com que o Estado funcione, com que o Estado rode, e o judiciário, que vai o quê? Interpretar e julgar essas leis criadas. Se cada poder agir por conta própria, haverá um mínimo de liberdade, que é o que acontece na monarquia, tá certo? E no despotismo. Mas, combinados, construir-se-á o equilíbrio. Só o poder, então, limita o poder. Ou seja, o poder ele não pode ficar na mão de um só, porque senão ele vai fazer aquilo que ele quer. Mas se esse poder é dividido, o próprio poder vai se limitar, haverá a possibilidade de uma ambiguidade da liberdade maior e a sociedade irá funcionar melhor. Concomitantemente, promover-se então essa sociedade mais justa, mais igualitária. E um exemplo disso para Montesquieu era o governo inglês, que tinha a sua monarquia e o seu parlamento. Ou seja, o parlamento que representava o povo, o rei que seguia as leis e fazia essa sociedade funcionar. Então, pessoal, o que é mais interessante aqui no pensamento do Montesquieu é essa ideia de que só o poder limita o poder. A gente precisa dividir o poder em esferas e assim a gente gerará mais liberdade, concomitantemente mais igualdade para que as pessoas possam viver na sociedade. Em resumo, hoje nós falamos sobre o filósofo Montesquieu. Nós vimos que o pensador ele herda esse nome ali por ser um barão. Ele prega a separação entre a religião e política por dizer que são campos diferentes do conhecimento. Ele fala que o clima interfere diretamente no nosso ânimo e como nós vamos ser, mas a gente viu que tem todo um preconceito, uma visão eurocêntrica aqui de mundo. E também, por fim, nós vimos o espírito das leis, onde ele nos explica as principais diferenças de governo que existem, sendo elas a república, a monarquia e o despotismo, e ele defende que o poder mais equilibrado e dividido entre as partes gera mais liberdade, concomitantemente uma sociedade mais justa e igualitária para se viver. Espero que tenham compreendido. Resuminho aqui embaixo, dicas, dúvidas ou sugestões, sigamos à disposição. E o mais interessante para mim é essa ideia dele. Só o poder limita o poder, pessoal. Essa divisão ela consegue gerar essa paz, essa harmonia social. O Brasil contemporâneo, nessa divisão que a gente vê que os lados quase se chocam, o judiciário com o executivo, olha, o presidente ali com o judiciário, se a gente observar alguns mandatos anteriores, o legislativo, vice-versa, querendo aprovar normas que precisa do executivo e por aí afora vai. Essa divisão de poder realmente o limita? A liberdade se torna melhor? A sociedade funciona pela limitação do poder? Ousemos pensar. Até o próximo encontro.